Estamos a poucos dias de um dos eventos que talvez possa ser um dos mais importantes para a liberdade na América do Sul. No domingo agora será definido se haverá a queda do ditador Nicolás Maduro ou se vai haver mais um golpe duro contra a democracia na Venezuela. E essa situação embrenha o Lula até o pescoço nesse lamaçal que envolve o Maduro. Se ele tentar um golpe, vai ter reação dos Estados Unidos? Se ele perder e não tiver o que fazer, você acha que ele vai ficar lá para enfrentar o povo venezuelano? Pode ter certeza que não. E a gente vai falar desse conteúdo com vocês aqui nesse editorial. É lógico que eu vou fazer um pedido especial para vocês. Se você puder, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Isso é muito importante para a gente. Beleza? Mas vamos lá. Vamos começar com o seguinte. O que é a mídia latino-americana? O que é a mídia argentina? A própria mídia venezuelana? O que os influenciadores estão dizendo acerca disso? E eu achei super interessante. É o seguinte. Tem um canal argentino que fez uma divulgação pra gente um tanto quanto até chocante. Olha só, ele disse o seguinte, né, nesse jornal aqui. Alerta, Nicolás Maduro planeja escapar junto de toda a sua família. E aqui ele faz algumas análises super interessantes. Uma delas é que são dois caminhos, única e exclusivamente dois caminhos. Ou um golpe do Maduro para se perpetuar no poder porque as eleições venezuelanas não são justas, ou Maduro vai perder. E se perder, ele vai enfrentar toda a ira do povo venezuelano. Se ele planeja um golpe, os Estados Unidos vai dar uma reação sobre isso. É bem provável que todas as relações existentes entre os países que começaram a estabelecer uma nova relação vão ser cortadas novamente e a chance dos Estados Unidos subir o tom contra o Maduro e os que apoiarem o golpe do Maduro é grande. E nisso inclui o Lula, né? Há uma hipótese grande do Lula não subir o tom contra o Maduro caso ele dê um golpe nas eleições lá na Venezuela e ainda reconhecer que as eleições foram democráticas, o que é insano. Todo mundo sabe que não é. E aí, é interessante a gente fazer uma análise dessa matéria que foi publicada no Metrópolis, onde o próprio filho do Maduro se manifestou. Se Edmundo Gonzalez ganha, entregamos e seremos oposição, diz o filho do Maduro. Você sabe por que essa pressão está acontecendo na Venezuela? Cara, o Maduro tem mais de 80% de rejeição. O povo venezuelano odeia o Maduro. E aí já está quase insustentável segurar o tranco nessa eleição sem que o povo parta para cima do Maduro. O deputado Nicolás Maduro Guerra, filho do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que, caso o governo do pai perca as eleições, entregará o poder e sem oposição. As eleições do país estão marcadas para domingo agora. Em entrevista ao jornal espanhol El País, o deputado afirmou, porém, que está confiante na vitória do pai contra o diplomata Edmundo Gonzalez, candidato opositor. Cara, mesmo sendo uma ditadura, com todos, absolutamente todos os mecanismos, inclusive de pesquisa, que são aparelhados pelo Estado e ainda tem medo, mesmo esses com medo, dizendo que o Maduro perde de 60% a 20%, eles ainda estão confiantes na vitória. Como? Cara, assim, é inevitável que aconteça um golpe de Estado na Venezuela. É inevitável. Maduro perpetuando o poder já é uma ditadura, é a permanência, né, da ditadura. E aí o Lula está emprenhado até o pescoço, por quê? Porque ele vai ter que ter uma reação. Em ambos os casos, o Lula vai ter que reagir. Porque se o Lula assiste de camarote o Maduro perder e não fazer nada, o opositor do Maduro não vai querer muita aliança com o Lula. Se de outro lado o Maduro tentar o golpe e o Lula reconhecer, o Lula vai se afirmar com toda certeza
como um aliado de uma ditadura. Olha só essa matéria aqui do Globo. Auxiliares prevêem articulação de Lula caso Maduro não reconheça o resultado das eleições. Segundo o jornal o Globo, no próximo domingo, quando as últimas urnas fecharem, os principais auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva estarão atentos aos primeiros movimentos após divulgação do resultado da eleição na Venezuela. Ou seja, o presidente Nicolás Maduro será reeleito para um terceiro mandato ou Edmundo Gonçalves vence o pleito e inaugura uma nova era com a oposição no poder. E essa oposição, diga-se de passagem, oposição aos governos que chancelam também o Maduro, que é o governo Lula. Então, em todas as hipóteses, o governo Lula vai ser impactado. Tanto é que o próprio Gonzalez já se manifestou, o opositor de Maduro comenta o conflito entre chavista e Lula. As trocas de farpas entre os aliados de longa data, Nicolás Maduro e Luiz Inácio Lula da Silva, chamam a atenção do principal opositor do chavista nas eleições venezuelanas. Edmundo Gonzalez Urrutia, nesta quarta-feira, o candidato avaliou que o governo de Maduro tem a pele sensível e reage de forma antidemocrática quando é criticado, desconsiderando até mesmo antigas alianças. Pois é. Nesse caso aqui, sinceramente, eu torço pela briga mesmo, né? Torço pela briga. E o Maduro, ele tá tão preocupado que ele tá quebrando alianças até com antigos aliados. Depois de atacar o Milei, o Maduro contava que seria ali o seu suporte o Lula e também o Alberto Fernandes, ex-presidente esquerdista da Argentina. Mas olha só que loucura. O Maduro desconvidou o Alberto Fernandes de ser um observador das eleições na Venezuela. O Maduro não quer ninguém. O TSE já desistiu, tá? O ex-presidente da Argentina, Alberto Fernandes, informou pelas redes sociais nessa quarta que foi desconvidado a participar como observador das eleições da Venezuela que ocorrerão nesse domingo. Em seu perfil no X, ele publicou o convite que havia recebido em 12 de julho, assinado pelo Conselho Nacional Eleitoral da República Bolivariana da Venezuela, e informou que o desconvite ocorreu nesta terça-feira. O que está acontecendo? Todo mundo está querendo pular fora, porque o golpe na Venezuela é certo. A manutenção do Maduro lá é certa. Ele vai dar um golpe. Então, ninguém, nem os mais arraigados e, entusiastas da ditadura venezuelana, como é o Lula, estão querendo colocar a mão no fogo. E aí, até o filho da Miriam Leitão, tá? O Matheus Leitão escreveu sobre o Lula. Lula deveria ter afastado há décadas dessa estratégia de fingir que a Venezuela vive uma democracia plena. Pois é, o Matheus Leitão. Há 3 dias da eleição em que há chance real da oposição derrotar Nicolás Maduro, Venezuela e Brasil vivem um momento de tensão raro, se analisarmos apenas o histórico dos 5 governos petistas após a redemocratização. Nos últimos dias, em pleno governo do PT, teve crítica acertada, muito frágil, de Lula, réplica irônica de Maduro e até réplica com fake news do presidente venezuelano. Enfim, estão reconhecendo que o Bolsonaro estava certo e impediu o Maduro de pisar no Brasil e ter o Maduro como uma persona não grata? Vocês estão entendendo que o Bolsonaro sempre teve certo? É isso? Né? Ah, não, já entendi. A mídia está falando que o Maduro é bolsonarista. É por isso que o Lula agora tem que enfrentar o Maduro. Hipócritas e canalhas. Quem diz isso? É fato. Mas, enfim, vamos falar de política interna. Isso aqui é interessante. Reunião com Ratinho, sela Paulo Martins na vice de Eduardo. E isso aqui é uma importantíssima notícia. Teve uma reunião no início da noite de ontem, no Palácio do Iguaçu, que confirmou Paulo Martins como vice do Eduardo Pimentel, que é do PSD, partido que apoia o Lula, tá? Na disputa pela prefeitura de Curitiba. Todo mundo apostava que o Bolsonaro e o bolsonarismo ia lançar um candidato próprio. Mas não, ele está preferindo em coalizão
né? E a maioria dos casos, eles estão apostando em colocar membros, né, ligados ao Bolsonaro e ao bolsonarismo de vice. E aqui é acertado. Embora eu queria muito que o Paulo Martins fosse o candidato a prefeito de Curitiba, ele vai entrar como vice, porque ele vai ter o apoio do Ratinho Júnior. E aí, meu amigo, é quase uma chapa imbatível, porque o Ratinho tem uma aceitação de mais de 80% no Paraná. O encontro, originalmente agendado para amanhã, dessa quinta-feira, com o governador Ratinho Júnior, foi antecipado após um revés nas negociações com a União Brasil, do pré-candidato Ney Leprevost. Após a decisão, Ratinho Júnior e Paulo Martins entraram em contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro para informar sobre a aliança. O próximo passo é oficializar o anúncio com uma foto de Eduardo Pimentel e Paulo Martins ao lado de Bolsonaro. Vocês entendem que o tal do inelegível ainda é o cara que movimenta multidões e que é um ótimo padrinho eleitoral? Que até aqueles que não são totalmente alinhados com o Bolsonaro, como Ratinho Júnior, querem a foto dos seus candidatos com o Bolsonaro. Não adianta. O Bolsonaro está ganhando mais popularidade. Quanto mais ele é atacado, mais popularidade ele está ganhando. Vamos falar de economia um pouquinho? Tem uma matéria do Money Times muito interessante. O Brasil está virando um país insignificante para o investidor estrangeiro, afirma o CEO da TEG Investimentos. Estamos virando a Venezuela. O problema é esse, né? Então, segundo essa matéria do Money Times, ele conversou com o Leite, né, que é o CEO da TAG Investimentos, sobre a questão fiscal, o cenário macroeconômico, a bolsa, o cenário externo e muito mais. Os principais pontos da conversa se resumem ao seguinte fato: estamos quebrando. Estamos muito mal das pernas, economicamente falando. E até a galera que, sabe, achava que o Lula ia ser melhor, começou a ficar um pouco mais pessimista. É o que diz o Conexão Política. Pessimista, Schurberger diz que se o PT for ao limite, vai dar saudade do dólar. Ou seja, a coisa vai ficar muito pior. O mercado financeiro continua a demonstrar pessimismo em relação ao Brasil. O presidente e diretor de investimentos da Verde Asset, o gestor Luiz Stuber, diz acreditar que o real mais depreciado veio para ficar. E, infelizmente, essa é a aposta. Em sua avaliação, a depender das decisões tomadas pelo governo Lula, a cotação da moeda americana pode atingir R$ 7,00 e dar saudade dos tempos dos 5,60. É a previsão do mercado, meu irmão. Quem que quer investir em real? Sabe, a verdade é que tempos tenebrosos já estão aí, mas vão piorar, tá? Vão piorar. E aí o Bruno Zambelli fez uma publicação da Band News que fala, inclusive, sobre o preço dos combustíveis. Chora comigo nessa aqui. Vamos começar sabendo sobre o preço da gasolina lá na capital federal. A Tayane Mello traz as últimas informações, o recorte, então, da capital, né, Tayane? Bom dia. Bom dia, Regina, Patrícia, todo mundo que está aqui com a gente. Olha, o preço aqui, vou usar uma gíria bem popular, tá salgado, o preço tá caro, tá variando aí de R$ 5,89, R$ 5,99, R$ 6,00, tá chegando até a R$ 6,10. R$ 6,10. Então, o pessoal aqui está tendo dificuldade para abastecer, e não somente na região central aqui de Brasília, que a gente chama de região do plano piloto, né, que é composta pela Asa Norte, a Asa Sul, que ficam mais aqui perto do centro do poder, aqui do eixo monumental, que a gente chama, né, mas em todas as outras regiões do DF que ficam mais distantes aqui do centro. Apoiando, e até para entender agora, a gente vai para o Acre falar com esse Mairo Carvalho para saber como é que tá por aí esse Mairo. Tá salgado também? Muito salgado, Regina. Bom dia a você, bom dia a Patrícia. Aqui no Acre, o preço médio do litro da gasolina está acima de R$ 7,00. Nos postos de combustíveis aqui da capital, o valor do litro da gasolina aditivada varia de R$ 7,16 a R$ 7,90. No interior do estado, principalmente nos municípios mais isolados, o valor é ainda maior. Em Santa Rosa do Purus, o litro da gasolina comum custa R$ 8,60. R$ 8,60.
centavos. Só pelo preço do dólar e do combustível, já dá para falar nos 4 impeachments. Palavras do ministro da Economia, né? Ou da Fazenda, o Haddad. Pois é. Vamos falar agora um pouquinho, de novo, da Olimpíadas, ou com um novo nome carinhoso que o Ed Raposo deu, Olimpiadas, né? Porque estão virando verdadeiras piadas. Vamos começar falando dessa piada com a nossa cara. Ele citou aqui uma matéria da Folha de São Paulo, e aí ele citou ela como esbanja, então só estou me referindo à matéria. Quem citou foi o carteiro Reaça, né? O Gil Diniz, conhecido deputado. Ele escreveu a Janja, né? A esbanja, em Paris. Janja viaja a Paris em avião de carreira, terá segurança de chefe de Estado, mas mantém a agenda em sigilo. Em qualquer país sério, uma investigação seria iniciada imediatamente. Teria o uso da máquina pública para beneficiar pessoalmente, né, alguém, violando o princípio da impessoalidade. Todo mundo sabe que o Lula está fazendo isso para lançar a Janja politicamente em 2026 ou 2028 e para dar continuidade ao projeto PT. Então, é nítido, é escancarado que os protocolos existentes dentro da administração pública estão sendo violados pelo Lula e pela Janja. Isso aqui, em qualquer país sério, seria encarado como uma violação, era caso de improbidade administrativa. Era caso de improbidade administrativa. Mas o Brasil está ultrapassando qualquer limite, né, da seriedade. O Ed Raposo fez a publicação aqui e escreveu, é Olimpíada. A Olimpíada de Paris mal começou e já é um vexame. Assaltos, erros logísticos, falhas de segurança. E aqui o Ed Raposo traz um fenômeno que a gente está estudando bastante. A síndrome de vira-lata que o brasileiro tinha, não está tendo mais. Hoje o brasileiro está tendo orgulho de ser brasileiro e cá entre nós, a gente não está sentindo nem um pouquinho, né, de vexame, não pelo governo que está aí, mas pelo fato de sermos brasileiros, de lutarmos e acreditarmos no nosso país. Não é por causa da gestão que está aí, não. E que a gente sabe que essa agenda woke, que essa agenda esquerdista está destruindo a Europa. Então a gente não tem mais aquela ilusão de Europa, de Estados Unidos. Cara, estamos com orgulho de ser brasileiro e a gente vai voltar a ter orgulho desse país. O Ed Raposo ainda escreveu, fora isso, ainda temos ameaças terroristas e crescente receio de contaminação de atletas nas águas imundas do Rio Sena. É a Europa woke e multicultural mostrando o que é capaz. Antigamente o brasileiro olhava, é a França, meu Deus, da Europa, que coisa maravilhosa. Hoje o brasileiro fala, não, fica aí, tá? A gente não quer essa agenda woke de vocês, ou europeus. Nós, brasileiros, temos a nossa própria identidade, nós temos a nossa própria cultura e não estamos nem aí para isso. Não vem querer pagar de bonzão com o Brasil mais não, que a gente viu o potencial que a gente tem. A gente só está num momento difícil, mas a gente vai recuperar o bom momento do Brasil e vamos voltar a ter orgulho desse país. Não tenha dúvida disso. Então, é um fenômeno cultural que eu vejo que está mudando. A síndrome do vira-lata que o brasileiro sempre teve, de que a grama europeia é mais verde do que a brasileira, de que a grama americana é mais verde do que a brasileira, tá com essa Coca-Cola toda, não. Eles podem até ter uma grama verdinha, mas nós temos soja, nós temos plantações, nós temos o agro, e temos orgulho disso. Nós temos aqui um povo trabalhador, bonito, que tem vontade de fazer a diferença. Nós temos aqui o Tarcísio de Freitas. Se no federal nos dá vergonha, alguns estaduais nos dão orgulho. Então, meu amigo, nós ainda vamos virar esse jogo. Vamos falar do Ciro Gomes? Esse cara tá surpreendendo. Ciro diz que Lula leva o Brasil à insolvência e que o PT é vazio. Olha só, eu sei que tem uma turma mais arraigada aí, daquela, mas o Ciro é esquerdista, não quero o papo do Ciro. Meu irmão, eu quero que o Ciro critique o PT o máximo que ele puder e quiser. Só que o Ciro tem que pensar uma coisa, tá? O Ciro,
Eu sei que você tem mais tempo de carreira na política, que você já é uma figura muito conhecida da política. Só toma cuidado com uma coisa. PT, Lula, não é Bolsonaro, não. O Bolsonaro que vocês chamavam de autoritário, de ditador, pois é, o Bolsonaro levava crítica e ficava por isso mesmo. Cuidado, você viu a galera do MBL, que você tanto detesta. Fez uma crítica associando Lula a aborto, num título, num thumbnail de vídeo. E a Polícia Federal estava lá, toque, toque, toque. Pois é, Ciro Gomes. Cuidado, porque o Bolsonaro, que vocês tanto chamaram de ditador, não chega perto do que o PT pode fazer. E aqui eles são blindados, tá, Ciro? Só para deixar o recado para você. Quer um exemplo? Todo mundo viu com a maior disfarçatez e cara de pau a verba pública, inclusive de sindicatos, bancando um evento político do Lula e do Boulos. Mas o Tribunal de Contas da União arquivou o processo sobre o uso de verba pública no evento com Boulos e Lula. Não, é tenso. O Tribunal de Contas da União aprovou na quarta-feira o arquivamento de um dos pedidos feitos pela Câmara dos Deputados sobre o suposto uso de recursos da Lei Rouanet e da Petrobras em um evento com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos. Então teve dinheiro da Lei Rouanet, teve dinheiro da Petrobras, teve dinheiro de sindicatos, de entidades sindicais. Ah, mas não foi um evento político, Sandro. Não, o Lula só pediu votos fora da época para o Boulos. Foi até multado por isso. Aí você vem me falar que não foi um evento político? Pois é, se fosse um outro presidente aí, que fez o evento do 7 de setembro, estaria inelegível por abuso de poder econômico. Mas Lula e Boulos, esses não. Esses são protegidos pelo sistema, né? E aí, por fim, uma coisa que eu sempre falo com vocês é a tal da segurança pública. Nem os eleitores do PT confiam no partido para cuidar da segurança pública. Duvida? Tá? Olha aí. Nem eleitores do PT confiam no partido para cuidar da segurança pública. A pesquisa da Fundação Perseu Abramo para municiar candidatos a vereador expõe segurança pública como a área de maior confiança do eleitorado petista. Dificuldade de enfrentar a criminalidade. O que eu falei para vocês? Se você é um candidato, e aqui é um recado para o candidato de direita, se você é um candidato de direita, foca na pauta da segurança pública. Olha, focar na pauta de combate à corrupção é bobeira, porque todo brasileiro sabe que combate à corrupção no Brasil é pior do que ser o criminoso. Você fala, eu vou combater a corrupção, vão rir da sua cara. Depois do que a gente viu na Lava Jato, e que aquelas pessoas que estavam na Lava Jato hoje mandando no Brasil de novo, eles vão rir da sua cara. Não, eu vou combater a corrupção. Para. Agora, a segurança pública, essa pauta dá para você trabalhar. E é onde o PT mais pega. Então, galera da direita, entra de sola na pauta da segurança pública, que eu já venho falando isso com vocês, não é de hoje. Tô errado? Né? E é isso, pessoal. Obrigado por ter acompanhado mais um editorial com a gente. A gente volta amanhã de manhã com mais conteúdo. E sabe, tô ansioso demais com domingo. Tô até descabelado, esperando o domingo chegar. Quero ver que borogodó que vai dar dessa eleição venezuelana. Será que Maduro foge? Será que Maduro fica? Será que vai ter banho de sangue? Espero que não. E detalhe, se isso acontecer, imagina a quantidade de venezuelano que vai vir para o Brasil. Vai ter muito, tá? Então, a gente tem que ficar muito, muito antenado sobre o que vai acontecer na Venezuela, que impacta o Brasil também, tá certo? Abraço, pessoal, fica com Deus, até amanhã.